Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, e um dia que começa na política em Brasília, em ritmo de final de Copa do Mundo, que é o que se fala hoje na cidade, algumas colunas já expressam isso, final da Copa do Mundo, que começará às 9h30 da manhã. Né, direto na TV Senado, ao vivo, né, com o depoimento de Luiz Cláudio Miranda, deputado federal pelo DEM do Distrito Federal, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, funcionário concursado profissional do Ministério da Saúde, né, e que foi afastado de suas funções. Ele é o denunciante do caso da Covaxin, né, que é um escândalo de corrupção. Né? Estamos, então, nessa expectativa. Trouxemos aqui hoje para debater conosco o professor, filósofo, professor da USP, ex-ministro da Educação e presidente eleito da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro. Bom dia, Renato. Né? Bom dia, Lula, Eumano, Kupfer. Bom dia também o jornalista José Paulo Kupfer, né, colunista do UOL, do Poder 360, né, e analista de economia, que falará conosco sobre o racionamento, que é, né, eu comentava há pouco no backstage com o professor Renato Janine Ribeiro, né, é mais uma prova do governo em negação, porque o governo federal está em negacionismo estratégico, claro, com um racionamento que é iminente, que virá, que provocará blackouts, que terá um impacto enorme na conta de energia, impacto na inflação e impacto na retomada do crescimento econômico. Bom dia, mano. Bom dia, Lula. Bom dia, professor Renato. Bom dia, Zé Paulo. Prazer tê-los aqui mais uma vez. Vamos em frente. Maravilha. Vamos coordenar aqui o tempo com tantos temas para falar, inclusive hoje o Instituto IPEC. O Instituto IPEC é uma nova empresa de pesquisa criada a partir do antigo IBOP, que acabou. O Instituto IPEC tem na sua liderança a Márcia Cavalari, cientista política, que era uma das líderes e sócias do IBOP também, divulga hoje uma pesquisa que mostra uma diferença enorme, né, entre os pré-candidatos a presidente em 2022, o ex-presidente Lula liderando com folga enorme, com 49% das intenções de voto, o atual presidente, ainda presidente Jair Bolsonaro, com 23%, e Ciro Gomes com 7%, e o Luiz Henrique o Dória com 5%, e o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, com 3%. Né? Essa pesquisa também é um catalisador desse ânimos, né, que eu falei há pouco, que acontece em Brasília, e é resultado, né, do que a gente vem vendo no cenário das notícias e também das ruas. As ruas, como a gente tem dito aqui, no último dia 19, foram muito fortes, muito intensas. Mas vamos falar de ciência. Professor Renato Janine Ribeiro, né, já estivemos aqui juntos em alguns momentos, né, num deles, o último, quando você estava lançando a sua candidatura a presidente da SBPC, dissemos que queríamos, né, lutaríamos, e fizemos isso pela sua eleição, por tudo que você representa, por essa retomada, né, simbólica da necessidade de luta, né, para restaurar o financiamento às linhas de pesquisa, às linhas de investigação científica do país. Você assumirá a presidência da SBPC num cenário de terra arrasada como talvez não tenhamos tido nunca nesse país, porque não se trata apenas de restaurar as linhas de pesquisa e a busca pelo conhecimento universitário, pela ciência, mas se trata de restaurar a credibilidade e a confiança, né, nas universidades, na pesquisa, na ciência brasileira. Né? Silenciosamente, enquanto a gente
de maneira correta e focada, se preocupa com esse panorama da macropolítica, silenciosamente, o desmonte por trás, né, do Ministério da Educação, as universidades federais, as escolas técnicas federais, o CNPq, a CAPES, foram destruídos. Talvez nós não tenhamos tido, né, uma destruição tão grande nem mesmo na ditadura, né? Isso se reflete no maior êxodo de cérebros do Brasil para o exterior, porque quem quer fazer pesquisa, o caminho que tem, a saída que tem é o aeroporto. Como será, bom dia, Renato, e como será esse seu início de gestão? O que você pretende fazer de início para que a ciência brasileira volte a catalisar, né, essa luta e seja também, e vocalize uma voz política? As reuniões anuais da SBPC sempre foram, inclusive, sobretudo na ditadura, momentos em que o mundo acadêmico se unia para dizer um basta, né, aqueles avanços contra os direitos civis. Bom dia. Bom dia, Lula. De novo, bom dia, Humano. Bom dia, Zé Paulo. Você descreveu a situação da ciência e da educação não é diferente da situação do Brasil, ameaçado por uma pandemia cruel, que não tem paralelo desde a gripe espanhola, faz mais de um século. E é importante dizer que a gripe espanhola terá matado, segundo os dados que a gente dispõe, entre 3% e 5% da população mundial. Calcula-se de 50 a 100 milhões de pessoas sucumbiram a ela, embora já se conhecesse desde Pasteur os micróbios e, portanto, fosse possível enfrentar a gripe espanhola com mais qualidade do que no tempo, por exemplo, da peste negra, quando só havia superstições sobre pestes. Então, um século atrás, houve várias medidas que estão sendo adotadas hoje, como distanciamento, repouso, máscara e tudo, e mesmo assim, 50 a 100 milhões de pessoas morreram. Esse percentual da população mundial, se aplicado à atual pandemia, implicaria de 230 a 400 milhões de mortos em um ano. Vejam bem, nós tivemos 3 milhões, falando do mundo todo, né? Nós tivemos 3 milhões de mortos no mundo, que é muito, mas é pouco, é 1% do que teríamos tido se estivéssemos lutando contra a pandemia com os instrumentos de que dispunhamos na época da gripe espanhola. Então, nós fomos capazes, nós, ciência, nós, mundo, de enfrentar isso muito melhor e também com um resultado que é brilhante, que é termos mais de 1 dúzia de vacinas em apenas um ano, lembrando que a AIDS, que tanto assustou as gerações precedentes, ao ser identificada em 1980, faz 40 anos que ela está aí e não há vacina, ao passo que nós temos já 1 dúzia de vacinas e no ano que vem, se tivermos que revacinar, saberemos quais são as melhores entre elas, seguramente, se não todas, a grande maioria vai se manter, porque são trabalhos científicos importantes. Então, é nessa hora que existe uma crise desse porte que a gente vê espantosamente o governo brasileiro se isolar e ir na direção oposta a tudo isso. Quer dizer, retirando verbas da ciência, cortando bolsas, impelindo jovens talentosos, em que o Brasil investiu muito, investiu dinheiro, investiu estudos, educação, bolsas, auxílio de compra de material, financiamento aos doutorados e mestrados que eles fizeram, isso sem contar a parte não monetária, que é o investimento afetivo que a população fez na formação dessas pessoas, seus pais, seus amigos, seus professores, seus colegas, todo mundo que investiu neles, e nós vemos uma parte deles já desesperançada e pensando em sair do Brasil, e alguns já saindo, outros não. O Brasil, historicamente, Lula, é um país que tem pouca evasão de cérebro, comparado com a Argentina ou Índia, por exemplo. Tem muita evasão de cérebro. O Brasil, historicamente, tem pouca. Mas nós estamos numa situação que você pode dizer crítica. E, sem contar também, uma outra coisa que assusta muito, pega o supercomputador Tupã, por exemplo, que semana passada foi anunciado que ele ia ser desligado por falta de dinheiro para pagar a conta de luz. Quer dizer, você tem um supercomputador que faz um papel importantíssimo
para o conhecimento científico e aplicações práticas, e, além disso, custou muito dinheiro já, quer dizer, já houve investimento nele, houve formação de pessoal para trabalhar com ele, e, de repente, por faltar a conta de luz, você vai deixar isso acabar? Como mais ou menos seria você ter uma excelente geladeira em casa e não dar manutenção, não trocar alguma coisa mínima dela, ou não trocar óleo no carro e perder uma Mercedes-Benz, porque você não trocou óleo e o motor fundiu. Então, é um pouco nessa situação que o Brasil está, e ela é ainda mais espantosa, porque se a gente pensa que uma das prioridades anunciadas pelo governo ao entrar era a questão de economia, então você, da economia, não de economia, se é a questão da economia, nós sabemos que hoje a economia ela precisa muito de inteligência. É o ponto principal. Nós não temos mais aquela situação de 50 a 60 anos atrás. Venha para um lugar em que você pode poluir à vontade, como diziam alguns representantes do regime militar. Nós queremos chaminés, queremos fumaça, e venham para cá e venham... e aqui também a mão de obra é barata e a gente não deixa de fazer greve. Como todas essas vantagens comparativas que o Brasil tinha, hoje praticamente sumiram. Você precisa de uma mão de obra inteligente, qualificada, competente. Você precisa ter uma economia que seja amiga do meio ambiente, que não gere, que não encha o mundo de carbono. Então, tudo isso permite uma aliança, um círculo virtuoso entre ciência, educação, meio ambiente, saúde e economia. Não são inimigos, não é uma escolha de Sofia, sabe? Ou você deixa morrer em milhões, ou você salva o PIB. Quer dizer, ou você prejudica o PIB ou deixa morrer em milhões. Então, não é uma escolha de Sofia. Os países que estão conseguindo lidar com isso estão funcionando melhor, né? Funcionam melhor nisso tudo. É verdade, foi colocada a questão do Tupã estar sendo substituído, sim, mas você não fecha um supercomputador sem já ter garantido a substituição, sem ter garantido a sequência histórica para que tudo isso seja preservado. Então, esse é o você... Só mais uma coisa, Lula. Eu penso que esta é uma hora de uma grande união da sociedade brasileira. Isso que foi feito em relação ao Fundeb, que o governo não estava fazendo, e que contou com apoio, 5 mil e tantos prefeitos, governadores de estado, do Congresso, e o Fundeb passou a despeito da indiferença do governo federal pela manutenção desse instrumento decisivo para a educação básica municipal e estadual. Eu penso que nós temos que ter um novo projeto para o Brasil. Esse projeto para o Brasil, que envolve todas as áreas que eu mencionei, economia, educação, ciência, tecnologia, cultura, saúde, meio ambiente, inclusão social, diria também, para melhorar o nível de vida das pessoas, melhorar a qualidade da mão de obra, melhorar o consumo, tudo isso são assuntos que as pessoas que entendem a respeito tendem a um certo consenso. São pontos fortes de consenso. Nós podemos parar de brigar pelos modos de implementação de certas coisas e começar a nos empenhar pelos conteúdos comuns a respeito dos quais concordamos. E na minha experiência do Ministério da Educação, eu notei uma coisa, era um período terrível, 2015, o país cindido, né, a oposição querendo tirar a presidente eleita, mas o ponto em que havia mais convergência ou menos divergência era a educação básica pública. Nesse ponto, você não tinha divergência entre o PT, que estava no governo, e o PSDB, que queria tirá-lo do governo. Educação básica pública era realmente um grande ponto. Eu acho que nós temos outros pontos de convergência que deveriam servir de base para a gente pensar que país a gente quer. Se o governo não está ajudando, vamos colocar todo esse projeto para a sociedade e vamos pressionar para que esse projeto emplaque. Não, sem dúvida, essa construção do projeto, acho que é sobre isso que o Kupfer quer te perguntar, e eu lembrar que as reuniões anuais da SBPC eram reuniões onde todos se encontravam e aonde se construía um projeto de país pós-ditadura, sim. Eram reuniões onde você tinha o Fernando Henrique, a dona Ruth Cardoso, Florestan Fernandes, o Aziz Absaber,
né? O Francisco Verfort, estou citando aqui de cabeça os nomes que me ocorrem, mas que participaram da cena política nacional na reconstrução do país pós-ditadura. Kupfer. Então, eu queria comentar, entrando nessa parte que não é exatamente a minha, contando a seguinte história bem rapidinho. Para divulgar este programa, né, nós fazemos assim, né, o Lula lança a ideia e a gente coloca nas nossas redes sociais, olha, amanhã vai ter o programa, etc e tal. E eu fiz uma menção que era o seguinte, a SBPC, né, a ciência no Brasil depende, o progresso da ciência no Brasil depende do progresso do Brasil. Aí, um colega meu de escola, aliás, conhecido, neurologista Roberto Leite, um cientista muito conhecido. Espetacular. Que escreve no Globo, que foi meu colega, agora a segunda entrada, eu vou tentar juntar. No Colégio Pedro II, nós fomos colegas de turma no Colégio Pedro II. Eu sou fruto dessa escola pública de excelência que o Brasil teve e que, neste momento, está ameaçado de ser fechado. O Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, centenário, criado em 1837, está sem recursos, o governo federal não está dando dinheiro para o Colégio Pedro II e ele está ameaçado de fechar, um crime contra este país. Bom, o Roberto foi lá nas minhas redes sociais e disse, querido colega, você está enganado. O progresso do Brasil depende do progresso da ciência brasileira. Aí eu comentei, olha, acho que estamos falando a mesma coisa, talvez eu não tenha sido tão claro, mas as coisas caminham juntas. O progresso do Brasil que eu estou falando é um Brasil democrático, é um Brasil em que a sociedade se foca em ser mais social, em ser mais solidária. Esse Brasil avança com a ciência e a ciência avança com o Brasil. Queria um comentário do Renato sobre essa discussão particular, eu e o meu colega de Pedro II, Roberto Leite. Zé Paulo, e eu ia até dizer, só deixei de falar, veja só, a convergência e a coincidência. Eu ia citar o artigo do Roberto Leite ontem no Globo, uma plataforma para o futuro, que vai bem na linha do que eu expus aqui, e que converge com isso, quer dizer, de fato... Renato, só um breve registro. Eu trabalhei, como eu falei para você, eu estagiei, né, na SBPC, nos meus tempos de universidade, e fazia parte da revista Ciência Hoje, que tinha como seu diretor de conselho editorial o Roberto Leite, que além de um cientista maravilhoso, parece que nasceu com um chip da divulgação científica, porque ele fala de ciência com uma simplicidade inacreditável. Ele é fruto desse meu colégio, dessa formação espetacular que a gente teve e deve ao Brasil. Renato. Sim, é isso, né? Quer dizer, você imagina quanto custou o Brasil, Pedro II, quanto foi investido nele, e certamente, se o colégio fechar, o governo vai continuar responsável pelo pagamento dos salários, quer dizer, o colégio vai fechar por causa de um valor bem menor do que o valor patrimonial, ou mesmo que o valor que continuará sendo pago por obrigação legal, por obrigação constitucional, a quem nele trabalha. Então, é o tipo da economia besta, né? Como a gente diz, quer dizer, vai se perder uma coisa poderosa, por quê? Porque você não calibrou o pneu, o carro capotou. É isso, mais ou menos, entende? Não há comum medida entre o desinvestimento e o desastre que ele causa. Meu mano, você está sem voz. Agora com voz. Isso, Agora com voz. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, começando pelo Zé Paulo.
que é o nosso outro ponto na pauta, que é a crise hídrica. Eu queria perguntar, primeiro para o Zé Paulo, depois para o professor Renato, o que a ciência pode fazer para isso? Mas eu vou deixar só mais uma dúvida. Eu tenho a impressão de que o Bolsonaro corre o risco de agir em relação a essa crise de uma maneira muito parecida com que ele age em relação à pandemia, que é negando, que é tomando atitudes erradas. Daqui a pouco, eu até já brinquei aqui, daqui a pouco eu não duvidaria se o Bolsonaro começasse a pedir para as pessoas abrirem as torneiras, para que as pessoas deixassem a luz ligada dia e noite. Queria deixar essa dúvida em relação à ciência. O que a ciência pode fazer para isso? Quem começa? Eu? Você. Sim, Zé Paulo, por favor. Então, eu vou falar aqui, e quando a discussão for mais sobre essa crise hídrica, eu vou me basear. Eu sou um jornalista, e o jornalista é aquele fulano que, para trabalhar direito, sabe transmitir de quem sabe para quem não sabe, né? Eu não sei, mas eu fui buscar em quem sabe. Então, eu conversei muito longamente, entrevistei, fizemos uma entrevista em vídeo lá no UOL, e eu conversei com o sujeito que eu reputo, possivelmente, o sujeito que mais entende dessa questão e é independente, que é o Gerson Kelman, o engenheiro Gerson Kelman. O Gerson presidiu a ANA, a Agência de Águas, presidiu a ANEEL, a Agência de Energia, foi o presidente do comitê que o ex-presidente Fernando Henrique montou para investigar as causas e explicar o racionamento de 2001. E também, por coincidência, o Gerson Kelman era desta mesma turma do Colégio Pedro II, em que eu estava e o Roberto Leite estava. Então, eu tenho com o Gerson uma relação muito antiga e muito especial. O que o Gerson diz, e eu acho que ele está certo, é o seguinte: há uma diferença entre o racionamento de 2001 e o que está ocorrendo agora. A diferença é a seguinte: naquele tempo, tentando explicar resumidamente, havia uma distância, um problema entre a demanda de energia e a oferta de energia. Havia menos oferta do que demanda. Ou seja, o problema era na média da oferta e do consumo. Era ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo dos anos. Havia menos oferta de energia do que há hoje, e havia, especialmente, menos uma rede de transmissão muito menos robusta. Então, a água que tinha no sul, nos reservatórios do sul, não podia subir para o sudeste e para o centro-oeste. Tinha uma crise hídrica também, porque não tinha ligação, etc. Então, era um problema diferente. Ali era um racionamento. Você precisava reduzir consumo na marra, reduzir consumo na força. Hoje, o problema é o seguinte: o problema entre a oferta e a demanda é muito menor, as redes de transmissão são muito mais robustas, você tem uma quantidade de usinas térmicas a gás, a óleo, usinas de biomassa também, e já uma geração eólica e solar, especialmente eólica, razoável. O problema existe, porque há uma seca muito forte e ainda grande parte do nosso sistema é hidrelétrico, felizmente, porque isso é uma dádiva que os outros países nos invejam, porque é uma fonte renovável, não poluidora, etc. Então, cria problemas ambientais de outra ordem, mas nessa parte é melhor. Então, o problema é nas pontas, como o Gerson diz. É nas potências, é um problema de potência. Não é uma crise energética, é uma crise na potência. Potência baixa, com a seca, precisa de mais água para produzir a mesma energia, e na hora dos picos pode haver apagões. Então, se nada for feito, vão acontecer apagões. E
no segundo semestre. E, segundo o Gerson, as coisas não estão sendo feitas. Teriam que ter sido feitas, está sendo feitas para já, e elas não estão sendo feitas ainda, estão lentas. Se fala lá no Ministério da Minas e Energia, mas não está sendo implementado o que era preciso fazer, especialmente a criação de um comitê de crise para administrar a água. Tem um problema de disputa política pela água, e se isso não for feito urgentemente, vai ter apagão, sim. Como diz o Gerson, a Dona Maria vai ficar sem a novela às 8 da noite. Zé Paulo, é muito bom a tua intervenção. Eu queria ouvir o Renato sobre isso, até porque crises energéticas, como foi a crise do petróleo nos anos 70, né, como foi a crise do racionamento em 2001, que a crise do petróleo nos levou a uma pesquisa profunda de fontes, né, renováveis, e nos levou ao pró-álcool e ao desenvolvimento de um combustível brasileiro. Na crise energética de 2001, nós tivemos um boom de pesquisas na área de energia dentro das nossas universidades, né? E agora estamos vivendo um novo momento, quer dizer, com uma estrutura menor. E só para não perder aqui essa chance que me foi criada da provocação, né, nós estamos num país em que 7%, né, de 7% a 9%, segundo as pesquisas, acreditam que a Terra é plana. A Terra é plana, como dizem, se a Terra é plana, ela capotou, ela virou ao contrário, né, para a gente, e dizem outros que esse fenômeno que a gente tem vivido é porque a lua cheia de ontem está em Capricórnio, ou seja, buscam também na astrologia respostas para isso. Professor Renato Janine Ribeiro, a ciência tem respostas para esse momento? A ciência tem. O que acontece é que falta você aplicar, às vezes, o que a ciência sabe. Esse é um grande problema que vale também para o caso da Terra plana. Os terraplanistas, eu fico feliz de 7% a 9%, porque eu tinha lido que seriam 20% no Brasil. Se são só 7% a 9%, tanto melhor. Mas o terraplanista não deixa de usar o Waze, não deixa de usar o GPS. Agora, um GPS só pode ser usado porque a Terra só existe porque a Terra é redonda, porque há satélites que giram em torno dela, transmitem coordenadas. Então, esse é um ponto importante a colocar. Primeiro, para a população em geral, é importante as pessoas não apenas se beneficiarem dos resultados da ciência, mas entenderem o espírito científico, entenderem que os resultados da ciência são fruto da ciência e como que o espírito científico ajuda, inclusive, as pessoas a pensarem mais logicamente, a fazerem melhores escolhas nas suas vidas, etc. Isso vale, inclusive, para o consumo de água e luz. Quer dizer, eu aprendi, quando criança, a apagar a luz quando eu saía de um cômodo. Minha mãe falava isso o tempo todo. O Zé Paulo certamente deve ter sido também ensinado quando começou a fazer barba. Creio que algum dia ele fez barba, mas eu creio que você foi ensinado a desligar a torneira enquanto ensaboava, né? Então, tudo isso foi feito. Em momentos de crise d'água, dizem para a gente se ensaboar e desligar o chuveiro enquanto se ensaboa. É ruim, mas, enfim, tem procedimentos desse tipo. Agora, é importante que essas medidas práticas a gente esteja ligando ao conhecimento científico que está por trás delas. Isso tem a ver com educação científica, divulgação científica, a revista Ciência Hoje, em que o Lula trabalhou, que o Roberto Lente dirigiu. Beleza. Agora, há um outro lado que é o seguinte: a ciência sabe várias coisas para as quais nem sempre você tem uma aplicação prática feita, porque você precisa convencer as pessoas, convencer a população, convencer os próprios governantes da importância disto. Então, o Brasil tem condições de energia eólica, energia solar, praticamente sem limite. Nós temos muito vento, nós temos muito sol. Então, nós podemos ter isso quase sem limite. O grande problema, e eu lembro da presidente Dilma, quando eu viajei na comitiva presidencial para os Estados Unidos, ao encontro de Obama, eu lembro que ela estava querendo muito saber o que os americanos faziam em termos de superbaterias.
Porque o problema da energia solar e da energia eólica, um dos grandes problemas, talvez o maior, é que passa uma nuvem na frente ou baixa o vento, você para de ter essa produção, de modo que esse fornecimento em tempo real, como a gente diria, fornecimento ao vivo, ele é prejudicado, você tem então que introduzir a energia hidrelétrica, ou mesmo energia de combustíveis fósseis para cobrir esse vazio, e a alternativa sustentável a isso seria você ter baterias gigantescas, mas gigantescas mesmo, que armazenem essa energia e sejam capazes de colocá-la depois. E há pesquisas, há baterias desse tipo sendo feitas, mas vamos dizer, a dimensão de necessidade é enorme. Se e quando isso puder ser feito e instalado, nós vamos ter uma estabilidade maior no caso da energia e poderemos utilizar menos o combustível fóssil. E aí a gente chega num outro problema terrível, quer dizer, as usinas termoelétricas, quando você usa óleo, mesmo biomassa, a biomassa é algo que a gente desperdiçava, quer dizer, durante séculos o Brasil moeu a cana, fez açúcar, um pouco de cachaça e o resto todo foi praticamente jogado fora. Hoje nós temos usos interessantes, desde o adubo até a geração de energia, mas é uma geração de energia que é poluente. Então, essa sorte que o Brasil teve com a hidroelétrica, que o José Paulo mencionou, a gente tem que garantir uma sustentação ambiental disso tudo. Então, mas isso é uma coisa mais longo prazo, né, Duda? Quer dizer, a curto prazo é o comitê de crise que deveria estar já apelando às pessoas para que economizassem, e aí são dois aspectos, quer dizer, eu vou falar pela água, né? O consumo da água doméstico, que é prioridade legal pela lei, a água para o consumo humano é priorizada sobre todo o resto, sobre irrigação, sobre todas as outras utilizações, porque é uma questão de saúde pública, mas o consumo da água doméstico me parece que é muito pequeno se comparado com o consumo de outros, inclusive industrial ou de irrigação. Então, é preciso melhorar o funcionamento disso tudo. A gente ouve sempre dizer dos vazamentos no abastecimento da água urbano. Tudo isso tem que ser enfrentado, né? Há soluções racionais para isso. Professor Giannini, só uma pergunta antes de eu passar para o Zé Paulo. Quer dizer, como você liderará a reunião anual da SBPC em 2022? Não sei se mudou o período, mas, em geral, elas eram feitas no mês de julho, né, porque pegava as férias, né, das universidades, das instituições de ensino e pesquisa, e elas, como eu falei, elas reuniam os cérebros, reuniam a elite, né, científica, tecnológica, acadêmica do país e produziam sempre recados, documentos, né? A reunião de 2022 será feita num ano crucial para a história do país, num ano crucial para a vida democrática do Brasil, num ano crucial para o resto de nossas vidas, que é um ano em que você precisará desenhar o país, criar um projeto de Brasil, né, para o depois disso tudo que nós estamos vivendo, né? Você já parou para planejar isso? Já tem linhas que conduzam, né, a esse ponto, né, que é um ponto no calendário, né, mas que possam eclodir de alguma forma na SBPC, voltando a olhar o país para frente? Lula, a SBPC, a construção da reunião anual é sempre um trabalho coletivo, bastante coletivo. Como o presidente Eudel Moreira, eu acabei de ser eleito, nem me caberia desenhar linhas antes de termos uma discussão mais ampla. Eu quero somente observar que se 2022 é um ano decisivo, que teremos eleições, e espero que a gente disso saia com um projeto robusto nacional, bem negociado, como no artigo que eu citei do Roberto Lente, nas coisas que falei aqui,
também, mas também é o ano do bicentenário da independência. E é uma coisa muito espantosa que nada tenha sido preparado pelo governo federal para isso. O bicentenário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ou da Revolução Francesa, que eu até participei dele em Paris, foram planejados até em nível de ministério, em nível de altas autoridades, que passaram anos planejando e fazem de tudo, favorecendo pesquisa, construção de monumentos, políticas de nominação de próprios públicos. Se você inaugurar uma estrada, dava o nome de alguém que seria uma pessoa dessa ordem. No caso do Brasil, você tem que pensar que a independência no Brasil foi em datas diferentes e que certos heróis nacionais não são para todos. Aproveitando que você é pernambucano, eu não posso esquecer que quando Dom Pedro, acho que não sei se foi o corpo de Dom Pedro, retornou ao Brasil em 1972, no sexto centenário, que completará agora 50 anos, o único estado, em plena ditadura, que se recusou a receber o corpo do primeiro imperador foi Pernambuco, por causa da repressão horrorosa que ele fez à Confederação do Equador. Então, em 1817, exatamente, e a Revolução de 17, que instituiu a nossa Primeira República, e cujo dia 6 de março, né, já estava na cabeça do Eduardo Campos, seria feriado, que era o dia da criação da República Pernambucana. Né? Então, eu penso que nós temos que unir as duas coisas. Nós temos que preparar as comemorações do bicentenário, se possível, indo até pelo menos 2027, que é do bicentenário das faculdades de Direito de Olinda e São Paulo. Hoje Olinda transferiu-se para Recife, né, a faculdade, e talvez até mesmo o período da abdicação, quer dizer, do experimento republicano, como Sérgio Buarque de Holanda chamou a regência. Eu penso que nós devemos juntar uma reflexão sobre a construção do Brasil, essa construção passada, tudo que houve de positivo nisso, a formação das instituições, ao mesmo tempo que tudo que houve de ruim, a repressão às revoluções, às rebeliões populares, que se estenderam até o final do período regencial, algumas delas belíssimas, e sufocadas em sangue, a revolta dos malés, dos escravos, em Salvador, em 1835. Nós temos que associar isso tudo com um projeto de um novo Brasil. Então, esse novo Brasil, por exemplo, a independência não é uma festa paulista do Ipiranga, nem a história do Brasil é uma história riocêntrica, como dizia esse grande historiador pernambucano, como diz o Evandro de Castro Silva. Não, desculpe. Não é essa coisa tão regional. Nós temos o Grão-Pará, que era uma colônia separada do Brasil, que decidiu se unir ao Brasil. Então, nós temos que ver tudo isso muito melhor. Temos o Acre, que se uniu ao Brasil só um século depois. Então, eu penso que, num momento que a gente precisa de união, a gente pensar a formação dessa união brasileira, que por pouco não teria sido se esfacelado. Eu adianto, acho que eu já te contei, Lula, eu fiz um romance histórico, e eu suponho que a família real não tenha vindo ao Brasil, o Brasil tenha se esfacelado. É disso que nós escapamos. Nós conseguimos manter a unidade nacional. Teve um custo? Teve um custo. Tem um custo? Tem um custo. Mas, graças a isso, o Brasil tem uma capacidade, uma potencialidade, uma diversidade humana, natural, uma biodiversidade, uma cultura diversidade. E eu creio que isso tudo a gente tem que valorizar muito, viu? Essa meta, né? Acho que a SBPC vai assumir a bandeira do bicentenário e a SBPC vai fazer o possível para discutir com outros parceiros uma plataforma de união para o futuro do Brasil. Então, você tinha... Voltando aqui para a Terra não plana, era interessante notar que o primeiro problema dessa questão hídrica, desse risco de racionamento e dessa possibilidade de apagões, é uma coisa até política. Lula, Renato, Eumano. O problema do uso da água, exatamente. Por exemplo, se a usina soltar mais água do que precisa para gerar energia, ou, falando do outro lado, se a usina não economiza água, né, de fato,
as chances de racionamento aumentam, porque vai haver, no período mais seco, no segundo semestre, vai haver falta de oferta. A oferta vai ser menor do que a demanda, talvez média, que é o grande problema. O problema da água é o seguinte: uma decisão da CESP, do Devasco, enfim, se solta mais água ou solta menos água. E aí tem um problema político gravíssimo, porque a água serve para o consumo humano, para irrigação, para gerar energia e também para outros usos. Por exemplo, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é da região do reservatório de Furnas, do Lago de Furnas. E lá, no entorno do Lago de Furnas, tem uma atividade turística enorme, grande. E o Rodrigo Pacheco está dizendo que só que segurar a água de Furnas só passando por cima do cadáver dele. E aí, como é que faz? Se não tem um comitê interministerial que decide com autoridade para decidir o que faz, se dá mais vazão ou menos vazão para a água, o diretor de Furnas vai ficar com um problema seríssimo. Se ele segurar a água, pode ter os lagos gigantes à frente, né, do lago principal, podem ficar secos, mortandade de peixes, por exemplo. E aí o promotor local vai acusá-lo criminalmente por crime ambiental. Né? Então, o diretor de Furnas não vai tomar a decisão, que talvez fosse correta, de segurar a água. E se não segurar a água neste momento, agora, com a seca, vai ter problema energético, sem dúvida nenhuma. Então, a primeira medida necessária é um comitê que nacionalize, que coloque para as esferas superiores uma decisão técnica como essa, segura ou solta água. E termina sendo uma questão política. Quer dizer, nós estamos, como tudo, né? O Renato trabalha com isso, estuda a vida inteira isso, nós estamos numa questão prática que afeta a sociedade enormemente, cuja solução, né, é política. Uhum. Claro, um problema aí que está faltando uma ação mais rápida nesse sentido. Lula, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu mando. Zé Paulo, uma discussão da semana também aí. Então, só um minuto, Mano, só um minuto antes da sua pergunta, porque o professor Renato Giannini talvez tivesse que sair um pouco antes, porque ele tem um compromisso agora há pouco. Não, acho que eu consigo ficar até as 9 então, perfeito. Está ótimo. Zé Paulo, quero continuar estudando, então eu vou ficar mais um tempo. Que legal. Eu mando. Zé Paulo, eu queria um pouco de discussão mais de economia mesmo. Nós temos aí alguns dados, a inflação pressionando, subindo aí do teto da meta, o governo aí fazendo algumas previsões um pouco mais otimistas sobre o PIB, isso tudo dentro aí desse cenário de falta d'água. Eu queria um relato seu aí sobre isso, uma análise. Essa questão hídrica, né? Esse problema hídrico que pode resultar em apagões ou mesmo racionamento de água é mais um dos obstáculos, das barreiras que nós temos para um crescimento mais sustentado. Nesse momento em que a economia cresce em relação a um mergulho gigantesco no período anterior, num momento em que você tem uma pandemia que pode
ter ondas mais fortes, e aí os governos locais, quando não são loucos, como é o governo federal, podem restringir a circulação de pessoas, produção e o serviço. É muito complicado você falar em crescimento sustentável. Você pode falar, e isso está acontecendo, parece tecnicidade de economista, mas no caso é o que importa. Você pode falar em recuperação cíclica. Está havendo uma recuperação cíclica. É um negócio diferente. Difícil, né? Mas é um negócio diferente de crescimento. Crescimento é na hora que você vai além de reocupar aquilo que ficou ocioso, aquilo que ficou ali, que existe na estrutura econômica e não está sendo usado porque não tem quem queira consumir, ou não consegue, não queira, não consegue consumir aquilo que que tem capacidade de produzir. Então, de fato, vai crescer talvez 5% esse ano, vai crescer 5% esse ano. Mas se você olhar o que isso significa que a gente continua quase 8 anos depois produzindo, consumindo, enfim, a economia movimentando menos do que em 2014, quando foi o último momento em que a economia cresceu, primeiro trimestre de 2014. Quer dizer, você recuperar 5%, parece um número grande. Quando que o Brasil cresceu 5%? Acho que em 2010, quando cresceu 7,5%, no período Lula, o outro, não esse aqui, melhor talvez, cresceu um pouco, às vezes 4%, coisa e tal, mas em 30 anos, 40 anos, é raro você crescer 5%. Mas que 5% é esse? É um 5% que vem depois de crescimento de 2%, 3%? Ou é um crescimento de 5% que vem depois de uma queda de 4%, né? E que vinha de uns crescimentos de 1%, coisa e tal, enfim, que a renda per capita do brasileiro está 5%, 7% abaixo do que estava 7, 8 anos atrás, e só vai recuperar aquilo daqui mais 5 anos. Então, isso é evidente. Na hora que você tem uma recuperação cíclica e você não tem crescimento, você pode fazer que nem o inefável presidente da raça do Médici, dizer que a economia vai bem, mas o povo vai mal. E a prova disso é que, recentemente, saiu o ranking, uma pesquisa global, internacional, sobre bem-estar das populações, e o Brasil está lá embaixo. É o lugar em que a população sente mais mal-estar econômico neste momento. E é evidente, você tem um desemprego gigante, de quase 15%, desemprego direto de quase 15% da força de trabalho. Você tem 30% dos trabalhadores brasileiros ou desempregados ou subutilizados, e trabalhando menos do que poderiam e gostariam. E além dos desalentados, aqueles que nem acham que vale a pena procurar trabalho porque não vão achar, você tem mais de 1/3 da força de trabalho, que hoje está reduzido, inclusive, cerca de 100 milhões de brasileiros que são ativos, mais ou menos metade da população. Você tem 1 em cada 3 desses fora do mercado de trabalho, ou dentro dele de uma maneira... Você tem 40% de informais, e você tem o aumento da pobreza, é uma coisa violenta. Depois do auxílio emergencial, que temporariamente
quase eliminou a extrema-pobreza no Brasil, mas era um negócio temporário, evidente, mostrando que pode-se fazer política para a redução dessa chaga brasileira, né? Esse governo jamais fará, mas mostrando que é possível. Você tem ainda uma pobreza gigante, né? Você tem problema de fome, e o Paris tinha eliminado o problema de fome, você tem a volta disso de uma maneira enorme, você tem, sei lá, metade da população em algum grau de insegurança alimentar, metade da população de um país gigante como esse, com um problema de insegurança alimentar. Você quer falar em crescimento, que está indo bem a economia? Você só tomou em pancada mesmo. Isso. Professor Janine, você vem da área de humanas, da área de humanas, né? Dentro esse mal-estar que o Kupfer citou e que a gente percebe nas ruas, percebe dentro de casa. Eu acho que não existe nenhum núcleo familiar brasileiro em que não se sinta uma névoa, uma nuvem de mal-estar da sociedade brasileira, atingida em diversos aspectos, seja pelo luto, né, pelas perdas na pandemia, seja pela questão econômica, esse reflexo que o Kupfer citou aqui, em todos os aspectos. Você assume, mas volto novamente, a presidência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, num momento em que as universidades federais, as universidades públicas, parecem flagrar uma mudança de extrato social, uma mudança de coloração interna. Você acha que isso vai ser importante também nessa luta pela retomada da centralidade da ciência na vida brasileira, e nas lutas, nas nossas bandeiras de luta, nas ruas e nessa reconstrução do Estado brasileiro? Eu penso que sim, Lula. Eu creio que, para além do lado da justiça social, no caso de você abrir espaço nas universidades públicas para quem era delas excluído, o que aconteceu com a criação de vagas, quer dizer, passaram de 100 mil para 230 mil as vagas entradas no ensino superior entre o começo do governo Lula e o final do governo Dilma, mais que dobrando, e dessas vagas, metade se destinam a quem fez o ensino médio inteiro em escolas públicas. Então, são vagas sociais. As vagas raciais são um subconjunto das vagas sociais, estou deixando muito claro. Para um negro ou um descendente de indígena entrar por cotas, ele tem que ter feito o curso médio inteiro em escola pública. Se ele fez em escola particular, ele não tem direito à disputa por cotas. E outra coisa, como as vagas passaram de 100 para 230 mil e metade só é por cotas, ninguém perdeu vaga. Quer dizer, os antigos não cotistas disputavam 100 mil vagas, hoje tem 115 mil vagas para eles, até cresceu. Mas o que eu acho, do ponto de vista, para pensar do ponto de vista da economia, indo um pouco no mote da discussão com o Kupfer, é que você passa a poder aproveitar mais capacidade intelectual de pessoas que antes não tinham essa opção. Quer dizer, o Brasil tem uma das coisas muito graves, que é o fato de desperdiçar talentos. Eu gosto de uma passagem do Saint-Exupéry, durante a Segunda Guerra Mundial, num vagão de trem, vendo uma mãe amamentando um bebê, subnutridos, mãe e filho, e ela diz, é um Mozart, talvez seja um Mozart que está sendo assassinado. Eu acho que o Brasil tem um histórico de assassinar seus Mozarts, seus Einsteins, seus Saramagos, sei lá quantas pessoas poderiam ter surgido com uma capacidade gigantesca, que agora começam a ter de uns anos para cá, estão tendo essa possibilidade. Você vê que para os mais pobres, para os negros, para as pessoas que vêm da favela, as perspectivas de trabalho tradicionais eram o quê? Eram ser jogador de futebol, cantor de música popular, pouca coisa mais. E mesmo esses sendo às vezes discriminados, como o jogador que contou, depois do episódio da bicicleta elétrica no Leblon,
que contou que ele tinha comprado um carrão e vendeu depois de 3 meses porque era parado o tempo todo pela polícia achando que era o carro roubado, um jogador, pessoa conhecida. Então, quer dizer, nós estamos tendo a possibilidade de pegar muito mais talento. O Brasil chegou a 11º lugar na produção científica mundial, num país que dá oportunidades, eu diria, é um percentual aproximado. O Brasil dá oportunidades efetivas a talvez a 30% da sua população, historicamente, ou nas últimas décadas. Aumentou esse percentual, não saberia dizer para quanto, mas estou dizendo, oportunidades efetivas é você ter acesso à educação, ter acesso à saúde, alimentar-se, poder não gastar 4 horas por dia no transporte. Então, na hora que nós conseguirmos dar oportunidades à população como um todo, produzir uma igualdade de oportunidades, que é o princípio forte, o carro-chefe do liberalismo, na hora que demos oportunidade a todos no ponto de partida da vida, nós vamos ser muito mais. Nós podemos disputar, não é ser a 5ª ou 6ª economia do mundo apenas, é ser a 5ª ou 6ª potência científica do mundo. A gente tem essa possibilidade. Se o governo federal tivesse apostado nas propostas de vacina da USP de Ribeirão e do Butantan, nós teríamos talvez já a vacina brasileira para a pandemia. Estaríamos, então, falando grosso, estaríamos na mesa de honra do universo, não estaríamos hoje colocados de canto, aparecendo em foto escondida. Lula, pessoal, eu vou pedir licença para sair, a conversa está boa demais, professor Janine, Zé Paulo, mas eu tenho um outro compromisso, só vou deixar aqui só um dado instigante aqui, dentro do que vocês dois falaram. Saiu uma pesquisa aí dessa semana de que durante a pandemia houve uma concentração de renda no Brasil e 1% da população agora detém 50% das nossas riquezas. Acho que é mais ou menos esse o dado. Então, só para complementar aí o que vocês estão falando e que a pandemia ainda agrava mais. Deixar um abraço, professor, um abraço, Zé Paulo, um abraço, Lula, e abraço a todos que nos acompanham até aqui. E, professor Zé Paulo, aguardamos vocês em outras oportunidades. É um prazer ouvi-los sempre aqui. Um abraço, meu mano. Eu participei ontem, né, rapidamente, da TV Democracia, para onde você está indo, né, por volta de 1h30 da tarde. Encontrei lá o Florestan Fernandes Júnior, né, o Marco Aurélio, o Eduardo Moreira, o Marco Aurélio, né, e o Fábio. Aí eu disse que, na verdade, a pandemia, né, teve esse lado, nos criou esquinas. As esquinas de Brasília viraram, que não existiam, são virtuais e nos permitem hoje esse reencontro maravilhoso. É verdade, tá assim, é verdade. Então tá, um abraço, pessoal, valeu. Um abraço, até logo. Eu vou ter que sair daqui a 3 minutos, então eu já dou um oi, mas eu quero ouvir até o fim. Não, perfeito. Então, para a gente encerrar, uma pergunta, eu queria que você começasse falando e depois o Zé Paulo. Essa concentração de renda brasileira, que se reflete em todos os aspectos, né? Que tem reflexo na academia, que tem reflexo nesse nosso freio, porque a gente reluta em olhar os problemas da sociedade e que nos travam o crescimento, a retomada, a distribuição de renda. Essa concentração, ela é pornográfica? Totalmente. Ontem mesmo eu soube uma história, vou permitir dar uma resposta mais uma história do que uma reflexão, mas ontem eu soube, pelo entregador de gás da minha rua, que caiu o valor que pagavam ao entregador para cada botijão que ele vendesse, pararam de fazer horas extras, estão sendo chamados a trabalhar no domingo sem extra, só entrando em banco de horas, e eles descobriram que o dono da distribuidora, para o qual trabalho, que disse que tinha que fazer todos os cortes, comprou mais 2 lojas e 2 carretas, enquanto isso. É um exemplo, assim, relatado, cabal, dessa concentração pornográfica. Isso é obsceno. No momento em que tem gente passando fome, em que várias pessoas se cotizam, contribuem para pagar a cesta básica para a gente estar sem emprego, fazer isso é assustador, é horroroso, é uma prova de desumanidade muito grande. E, Cuca, é um grande prazer conhecê-lo. Vou ouvir sua resposta, mas já lhe agradeço o prazer de estar junto com você hoje aqui. Não há dúvida que o Brasil é uma
É uma sociedade em que a desigualdade e a concentração de renda são características. É uma coisa histórica. O nosso sistema tributário é revelador disso. Eu sempre digo que o sistema tributário de um país é a impressão digital da sociedade que o formula. E houve um momento recente, depois da redemocratização, que eu falo no conjunto por causa das ações, vamos dizer assim, mais agudas no governo Lula e depois no possível do governo Dilma, mas também no governo do Fernando Henrique, começando com o controle da inflação, mas outras medidas, por exemplo, obrigatoriedade de matrícula das crianças nas escolas, com o Paulo Renato, enfim, eu sempre olho, porque eu não gosto das polarizações e dos fla-flus, embora eu torça muito fortemente pelo Fluminense, eu acho que esse binômio foi um momento que a gente deve olhar com esperança, porque ali a gente pôde melhorar um pouco, teve ações que nos fizeram melhorar um pouco, inclusive na questão da desigualdade e da concentração de renda. Foi pouco, já não foi tão estrutural que resistisse aos ataques posteriores, e no momento está muito pior, porque a pandemia, eu acho que vocês percebem, como eu percebo, não criou novidades, mas acelerou e acentuou tendências que já vinham ou se delineando ou até evidentes na sociedade. Então, a situação social brasileira hoje é deplorável. Eu não sei se pornográfico, tem coisa pior, é deplorável, mas tem como reverter. Agora, não pode ser um governo negacionista, absolutamente desumano. Eu não tenho adjetivos, a gente não é treinado, jornalista, né, Lula, para usar adjetivo, na hora que precisa a gente não sabe bem quais são. Mas, enfim, é uma situação que precisa ser revertida. Eu só fico na minha cabeça olhando nos primeiros dias do Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. Não vou dizer, mas o que chamava a atenção é assim, toda hora ele aparecia lá no Salão Oval, abrindo um caderno de capa dura preta e assinando o que estava no meio, que era um desfazimento do que o Donald Trump tinha feito. Passou 3 meses... apareceu um certo dia ao lado de uma torre de papel ofício, que eram justamente era o desfazimento do Trump. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa batalhar muito, encontrar caminhos, encontrar consensos para que rapidamente possa haver um momento de desfazimento do que foi feito e de retomar aquele caminho. A gente sabe qual é, a gente teve alguns exemplos, são pequenos, o resultado, enfim, as resistências são sempre enormes, mas, enfim, sabemos, como o Renato disse, a gente tem a esperança de que isso aqui não é uma coisa definitiva. Essa situação do mal-estar não é definitiva. Perfeito, Kupfer. Renato, foi uma honra muito grande tê-lo aqui, apenas dias depois da sua eleição para presidente da SBPC. Muito obrigado, estamos às ordens sempre, você sabe, e estamos prontos para ir às ruas, ir à luta junto contigo, com a SBPC, por essa restauração da centralidade da ciência e, sobretudo, a restauração da briga pelas linhas de pesquisa, pelo financiamento da ciência brasileira. Kupfer, muito obrigado, um grande abraço, e foi um prazer tê-los aqui conosco, mais uma vez. Muito bom. Obrigado.